Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, queremos nesse dia, pelo nome de Jesus Cristo, seu Filho, pedir ao Senhor a graça de sermos cheios do seu Espírito Santo, que a nossa alma esteja repleta do seu amor e da sua misericórdia, tirando de nós todos os males, quebrando as barreiras, rompendo os grilhões. Nós te pedimos tudo isso, Senhor Deus, pelos méritos do seu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. Ó Virgem Maria Santa, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o sangue de Cristo que lava e liberta possa nos lavar e nos libertar de todos os males, nesta manhã e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Amado irmão, amada irmã, bem-vindo para mais uma meditação. O meu nome é Johnei Farias e hoje nós iremos falar um pouquinho de alguns versículos de Provérbios. Iniciamos Provérbios no capítulo 1 e já vamos lá para o versículo 8 seguintes. Ali nós temos conselhos para o homem, conselhos para a mulher, conselhos para nós. Principalmente conselho para os filhos em relação ao que os pais cristãos, pais tementes a Deus, pais que vivem sobre um mandato de Jesus, que vivem a sua palavra. Esse pai, essa mãe, tem autonomia em nós. Mas até mesmo o pai e a mãe, que talvez esteja afastado de Deus, mas que tenha no coração princípios, que tenha no coração o desejo do bem. E esse conselho desse pai, dessa mãe, também para nós é muito importante. E eu quero hoje iniciar essa manhã falando do versículo 8 do capítulo 1 de Provérbios. Lá diz assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos. Mas nós acabaremos com elas. Palavra do Senhor para nós, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Que o sangue de Cristo possa, nesta hora, nos revestir com o discernimento dos Espíritos e que essa palavra de Deus caia para nós como uma palavra também de salvação. Uma palavra que venha nos dar um norte, um caminho. Uma palavra que venha nos trazer paz e nos ajude na caminhada. Que o Espírito Santo nos conceda agora, meu irmão e minha irmã, sabedoria na interpretação desse texto. Sabedoria para que possamos compreender o que Deus quer falar a nós nessa manhã por meio destes versículos citados. Veja,
Provérbios 1, gente, é enorme. Enorme. E vai até o versículo 33. Mas eu quis trazer o que Deus pôs no meu coração sobre os filhos, filhas, você que está me assistindo, até mesmo você que é mãe, você que é pai, mas principalmente para você que é filho, filha, ou você que é neto, mas que vive sobre a orientação de alguém, esse alguém que tem sobre você poder de manter você num bom caminho. E a palavra vai dizer hoje: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. O pai é o grande responsável por nos ensinar. Nos ensinar a trabalhar, nos ensinar as coisas corretas. Esse é o pai. O meu pai, por exemplo, ele me ensinou muita coisa. Desde como se trabalha, desde como ser honesto, desde como me comportar com os outros. Muitas coisas o meu pai me ensinou, como até hoje vem me ensinando. Porém, a minha mãe me disse muitas coisas. A minha mãe dizia para mim: cuidado com quem você anda, porque essa pessoa pode colocar você em más lençóis. A minha mãe dizia: cuidado com aquele fulano ali, porque aquele fulano ele é perigoso, ele é uma pessoa que não se dá muita confiança a ele. O meu pai me ensinava como eu devia me comportar profissionalmente, como tratar dos assuntos profissionais. Meu pai me ensinava como ser homem, como respeitar uma mulher, como me comportar entre os homens. Mas minha mãe me dizia: cuidado, hein? Esses que você tem andado não são de boa índole. Minha mãe dizia: levanta, menino, bora trabalhar, chega de ficar aí dormindo. Minha mãe dizia: se você não estudar, você vai ser um Zé Ninguém. Se você não estudar, você não terá uma profissão. Se você não buscar conhecimento, amanhã você vai sofrer. Eram os conselhos dos pais. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, que o seu pai, sua mãe, seu avô, quem te ama, te quer no bom caminho. Talvez você não tenha um pai, talvez você não tenha uma mãe, talvez você não tenha alguém que possa te orientar, mas sempre vai haver alguém que ama você. E ninguém melhor do que aquele que nos ama para querer o nosso bem. O conselho hoje é ouvir o que diz o nosso pai, a nossa mãe. Os ensinamentos deles são para aperfeiçoar o nosso caráter. Quantos amigos que eu tenho que se perderam porque não quiseram ouvir os pais? Quantas meninas e quantos meninos nas drogas, no alcoolismo, na violência, na prostituição, porque outrora não quiseram dar ouvidos aos conselhos dos pais. E mesmo que nós talvez não tenhamos em casa um pai e uma mãe, ou você tenha sido abandonado, ou você tenha sido desprezado pela tua família, talvez tenha se criado na rua, em tantas situações, eu tenho uma boa notícia para você. Há um Deus que é pai também. Há uma mãe, que é a nossa igreja, mas há uma mãe também que é mais do que uma mãe biológica. É uma mãe espiritual, é a Virgem Maria, a Nossa Senhora, ela é a nossa mãe. Ela tem muito ensinamento para nós. São José tem muito ensinamento para nós. Então, se você não tem uma referência de pai terrestre, você tem uma referência de pai e mãe celeste, Maria e José. Eis a grande referência. Basta você mergulhar na Sagrada Escritura que você vai ver essa boa referência. José e Maria. Uma grande referência de pais para nós. Mas é bem verdade, meu irmão e minha irmã, de que praticamente quase todos nós temos um pai e temos uma mãe. E se nós não temos aqui, nós tivemos. Porque talvez agora esse pai e essa mãe virou estrelinha, como diz a minha filha, está lá no céu com Deus.
O que é que fica? Os ensinamentos, as orientações. Talvez você está me assistindo e aí lembrando dos seus pais, lá atrás, quando seu pai gritava com você, no bom sentido, dizendo: filho, ó, cuidado, hein? Atravessar a rua. Filho, viu? Não fica aí nas esquinas. Ou quando a sua mãe brigava com você dizendo: coloca esse chinelo no pé, menino. Para de sair com essa toalha molhada no vento. Talvez você não tenha seu pai e sua mãe hoje, mas você se recorda muito bem destes ensinamentos. Você sabe que o povo judeu, ele antes de nós termos a Sagrada Escritura hoje como nós temos, a Bíblia, mas como que os judeus ensinavam os seus filhos? De uma forma oral. Eles falavam tanto, 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 que aquilo ficava impregnado nos ouvidos do filho, da filha, né? A ponto de praticamente eles terem ali um ensinamento registrado. De tanto que o pai e a mãe falavam, falavam, falavam. E aquilo ia entrando, ia ficando no coração. Nós precisamos hoje, meu irmão e minha irmã, dar ouvidos aos nossos pais, dar ouvidos àqueles que nos amam. Muitas das vezes nós não temos uma referência de pai e de mãe. Talvez o pai é alcoólatra, a mãe vive em outros caminhos e você está a ver navios, meio que se sentindo sozinho no mundo. Mas você tem as referências na Bíblia, que é o próprio Jesus, que é o próprio São José, nosso pai castíssimo, nosso pai adotivo, que é também Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe de Jesus e nossa mãe. Mas nós temos irmãos da igreja, nós temos o padre nas homilias, que tanto nos ensina, que tanto nos dá a palavra de Deus. Mas mais do que isso, meu irmão e minha irmã, você deve ter na sua casa uma Bíblia. E se você tem uma Bíblia, você tem toda a orientação que vem do céu para nós. Nesse trecho nós vemos, nesse conselho: meu filho, escuta o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Sabe quando a mãe fala assim: filho, não vá, não vá que vai ser problema. E você vai e dá problema? Sabe quando de madrugada você se levanta da tua cama às 2:30 da manhã, 3 horas, e resolve pegar o seu carro com os seus amigos e ir para uma balada de madrugada? Ou quando um amigo seu vem te buscar de madrugada com o carro, o coração de mãe vai na boca e ela fala: filho, não vai. Não vai porque pode ser que o motorista se embriague e ele erre uma curva e vocês caem numa ribanceira. Ou talvez nem ele esteja embriagado, nem você, mas alguém no sentido contrário, talvez à noite embriagado, possa bater em vocês. Então fique em casa. Deixa para ir no outro momento. E você não ouve o que diz a sua mãe, não ouve o que diz o seu pai. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Quando seu pai te orienta, sua mãe te orienta, quando é uma orientação cristã pautada nas verdades que nós bem conhecemos, isso vai construindo o nosso caráter. O filho não é outra coisa que não seja o reflexo da mãe e do pai. É bem verdade que quando o menino se aproxima da menina, a mãe do menino vai dizer: olha como ele, a mãe da menina vai dizer, olha filha, como o teu namoradinho, veja como é que ele trata a mãe dele. O jeito que ele tratar a mãe dele, ele vai tratar você. É assim ou não é? Não é assim que as mães fazem com as meninas? Olha como ele trata a mãe dele. Conforme ele tratar a mãe dele, ele vai tratar você. Claro que isso não se dá de uma forma, não é uma matemática exata. Pode ser que o filho seja muito amoroso com a mãe, mas lá na frente ele venha a descambar para outros caminhos. Mas a chance daquele filho que trata bem a mãe, tratar bem você, é muito grande. Por isso que vai moldando o caráter. É por isso que nós precisamos ser bons pais, boas mães. É preciso você renunciar a muita coisa, meu irmão e minha irmã, para ser um bom pai e para ser uma boa mãe. Às vezes tem que abandonar algumas coisas, viu?
abandonar aquela cervejinha de final de semana, abandonar o cigarro, abandonar tantas coisas para que você tenha moral depois para você conversar com o seu filho e com a sua filha. Eu já vi mãe chamar a atenção do filho e da filha e essa mãe ouvir o seguinte: quem é você? Olhe para você, mãe. Que moral você tem para querer exigir algo de mim? Acontece isso, meus irmãos, e não é muito longe, talvez dentro da nossa família. Esses dias eu fui num lugar e na hora eu senti vontade de rezar na hora do almoço. Eu senti vontade de rezar e a hora que nós rezamos aqui na nossa casa com a Sara, sempre, de manhã, de tarde e de noite. Nós vamos no grupo de oração, nós vamos na missa, rezamos o terço, rosário, a gente lê a Bíblia junto, a gente faz estudo bíblico, nós rezamos as nossas novenas e a Sara participa. Nós fazemos isso, mas tinha uma coisa que nós não tínhamos costume, o que era orar na hora do alimento. Nós não tínhamos esse costume. Nós não tínhamos. E certo dia, almoçando, antes do almoço, eu pensei em orar por aquela comida, porque eu estava com medo, de repente, né, porque eu estava numa missão. Eu pensei comigo, vou orar, pedindo a Deus que abençoe esse alimento, que esse é o pão nosso de cada dia. Pedindo a graça de Deus que abençoe esse alimento, para que esse alimento venha a me fortificar, a mim e a minha família. Porque tem alimentos, irmãos, que geram em nós doenças. Às vezes você passa mal, pode pegar aí uma intoxicação, enfim. E é sempre. Eu nunca rezava de impor as mãos. Eu rezava interiormente, dizia, abençoe essa comida, Senhor. Como a maioria faz, né? Você pega o prato, você não fala que Deus possa abençoar essa comida. Mas nesse dia eu quis rezar. Rezar mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tava eu e a Sara. A minha esposa estava fazendo alguma coisa. Eu falei, filha, vamos rezar por essa comida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela falou assim, pai, mas não precisa nós rezar. Nós nunca rezamos. Nós nunca rezamos, porque vamos rezar agora. E aquilo eu peguei para mim e contei para minha esposa. A Sara rezou comigo. Ela rezou. Nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Deus, te louvamos e bendizemos por essa comida, em nome de Jesus, seu Filho amado, e pela intercessão de Nossa Senhora, nós vos pedimos, abençoai o nosso alimento, abençoai a bebida que aqui está, esse copo de água, esse copo de suco, abençoai a nossa digestão, nos conceda agora, Senhor Jesus, saúde para o corpo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a hora que eu convidei a Sara para rezar pela comida, daquele jeito, ela falou, papai, mas por quê? Nós nunca rezamos. Nunca rezamos. Lá em casa nunca rezamos, nunca fizemos isso. Por que tem que fazer agora? Então, meu irmão e minha irmã, se eu tivesse feito isso sempre, não que nós não fazemos, raramente nós fazíamos, agora fazemos sempre. Mas, na hora da comida, parar e orar, era muito raro que nós fazíamos. Se eu tivesse feito isso todos os dias, com certeza a minha filha não tinha me indagado. Ela não tinha questionado. Ela simplesmente faria aquilo e ponto final. Por quê? Porque ela estava sendo moldada pelos nossos ensinamentos de pai e de mãe. O caráter dela ia se aprimorar mediante a nossa ação, o nosso testemunho. E eu fecho essa palavra com o próprio Provérbios dizendo, a orientação, veja só, filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Quem são os homens perversos? São os nossos falsos amigos. São os nossos falsos conhecidos. São pessoas que de repente se conhecem numa fração de segundos na esquina. Se conhece alguém ali no ônibus, conhece alguém na padaria. Alguém aparece e você meio que se afeiçoa a ela. Gostou dela, tem um bom papo. A princípio é gentil, a princípio é uma pessoa de caráter. A pessoa te valorizou.
E você, não, eu quero como um amigo. Mas amanhã ou depois essa pessoa, ela vai te seduzindo, ela vai te enganando, a ponto de levar você por outros caminhos. No começo tudo é lindo, no começo você acredita na pessoa e parece que ela é muito correta. Mas depois as atitudes dela, você vai percebendo, não são boas. E a palavra vai dizer, se homens perversos, porque aí tem também uma outra situação. Tem de fato aqueles homens que são perversos, aqueles amigos do beco mesmo, aqueles caras que ficam na madruga ali só, né, arquitetando crime, só arquitetando coisas más. Esse povo, eles estão no nosso meio. E se nós não nos atentarmos, eles estão na nossa casa, com os nossos filhos. E você não quer saber a procedência. Ah, o filho tem um amigo e você tá nem aí. Ah, tem um amigo, ponto final, deixa que tenha. Não. Precisa selecionar os amigos dos seus filhos. Você precisa orientá-los. Filhos, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. É o que mais vemos hoje, aí no dia a dia. Basta você dar um clique num player nos YouTubers da vida, né? Basta você ligar o jornal da TV, lá tem. E ainda esses homens e mulheres dirão, estarão vivas e com saúde quando nós a encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Veja o conselho dos ímpios, matar as pessoas, destruir as pessoas. A palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, não tem muito segredo. Não precisa de um psicólogo para o seu filho. E se você está levando, ótimo, que bom. Nota 10, é um profissional que vai ajudar muito. Mas muitas das vezes, você pode fazer esse papel na sua casa. Orientando, instruindo, caminhando com ele, mas gastando tempo. Deixando de ser preguiçoso muitas das vezes, para gastar tempo, para conversar, para orientar, para falar, sem gritar, sem impor, sem querer ser alguém que fica com autoritarismo. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. A autoridade você conquista. O seu caráter de pai te dá autoridade. Você é o que governa a sua casa. Agora, autoritarismo é quando você pega esta autoridade que você tem e a exerce sobre o domínio persuasivo da violência, seja em quais forem os âmbitos dessa violência. Violência verbal, violência sexual, violência doméstica, autoritarismo em vários sentidos. É o uso demasiado e improporcional da sua autoridade governamental. Deixa eu explicar. A autoridade governamental no sentido de o pai e a mãe governam sobre a família. Eu sou o rei da minha casa. A minha esposa é a rainha do lar, a rainha da minha casa. Na minha casa eu sou o provedor. A minha esposa me sustenta provendo também, certo? E nós somos os que governamos a nossa casa. Mas quem mata no peito aqui sou eu. Eu sou pai da família. Eu sou o homem que governa a minha casa. Isso dentro da minha realidade. Estou obrigando ninguém a fazer isso e nem questionando quem faz. Cada um faz a sua família o que acha que é certo. Eu governo a minha casa. Eu governo a minha casa. Na minha casa entra quem eu quero e fica quem eu quero. Na minha casa não entra qualquer um. Na minha casa, a minha filha não assiste qualquer conteúdo. Aqui quem governa sou eu. Quando ela quiser assistir qualquer conteúdo, ela o fará lá nos seus 18, 20 anos, quando ela tiver a sua autonomia. Mas enquanto está debaixo da minha bênção, ela vai ter que ser governada por mim. Eu não governo a minha esposa, porque eu não sou mais do que ela, porque eu sou o rei e ela é a rainha aqui na nossa casa. O reinado é nosso. Eu a respeito, eu a amo, eu a compreendo. Às vezes
Ela sai na minha frente nas coisas, às vezes eu saio na frente dela. Mas aí a gente vai assim, ó, um vai na frente, outro vai atrás, de repente estamos juntos. Nas decisões, nós conversamos. Mas quem mata no peito aqui sou eu. Quem tem que prover para minha casa aqui, ó, sou eu. A minha esposa não tem nenhuma responsabilidade em prover para dentro da casa. Ela provém por quê? Porque ela estudou, fez uma faculdade, é professora, dá aula, ela ama o que ela faz, ela provém também. Mas ela não é obrigada, não põe uma arma e diz assim, vai lá dar aula. Ela é livre. Ela me ajuda na provisão de casa, a construir o nosso lar, a ter as nossas coisinhas, mas principalmente no que tange a manutenção da educação da nossa filha. Da nossa filha. Você é meu irmão e minha irmã, você é o governador da tua casa. Na sua casa, a vizinha não tem poder. Na sua casa, o William Bonner da TV Globo não tem poder. Na sua casa, a influencer lá da internet não tem poder. Na sua casa não são os vídeos que vão ditar o ritmo. Na sua casa não são as ideias de fora. Né? O que o filho aprende na escola, ele quer trazer para dentro de casa. Peraí, parou. Aqui quem governa é a gente. Dentro de casa nós governamos. Nós sabemos o que precisamos dar para nossa filha. Não é o Estado lá fora, não é ninguém aqui fora, é aqui dentro. Que aqui é na horizontal, na vertical. Na horizontal é lá fora. Né? Horizontal aqui, ó. O ensino vem assim, ó. O ensino vem na horizontal, vem daqui para cá, vem do Estado, os professores dão aquele ensino ali, sociedade, né? Agora, na vertical é aqui, ó. É de cima para baixo, é Deus que nos ilumina para governar a nossa família, para que quando a nossa família vá para a rua, lá saiba se comportar no meio dessa desvalorização da sociedade. É isso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei os que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, que recorremos a vós. Santo Padre Pio, rogai e intercedei por nós. Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, porque não há outro Deus tão verdadeiro, tão honesto, tão simples, tão cheio de graça, tão generoso, tão curativo quanto a ti, tão restaurador quanto a ti. Viestes ao mundo para abrir os olhos dos que estão cegos, os ouvidos dos que estão surdos, para ressuscitar os mortos e para anunciar o ano da graça da salvação. Nos conceda nessa manhã estarmos cheios da sua misericórdia, do seu amor. Protegei-nos de todos os males, agora e para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que não reste nenhuma dúvida, muitas das vezes na minha fala, alguém pode falar assim, nossa, mas que rapaz machista, que história que é essa de governar? A Bíblia ensina, meu irmão e minha irmã. São vários os governos que nós temos. Nós temos o governo supremo, que vem do céu, que o Senhor é o nosso único Senhor, não há outro Deus. Jesus é o nosso Senhor absoluto. Depois nós temos o governo, que é um governo visível, terrestre, onde nós temos os nossos príncipes, talvez. No nosso caso, nós temos o nosso presidente da república, é o homem que governa o nosso estado. Depois nós temos o nosso governador, que é o homem que governa, o presidente, que é o homem que governa o nosso estado federativo, melhor dizendo, a nossa federação. Nós temos o nosso presidente, é o homem que governa a nossa nação. Nós temos o nosso governador, que é o homem que governa o nosso estado. Nós temos o nosso prefeito, que é o homem que governa a nossa cidade. Temos que respeitar, talvez não concordar, bem verdade, mas respeitar o governo de cada um. Que cada um pega, faz muitas das vezes o que quer do seu governo. Mas o homem de Deus, ele governa debaixo das mãos de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Então, existem os governos e temos que ser sempre respeitosos. Mas na minha vida e na sua vida você governa. Deus te deu esse poder. Deus, quando fez o homem e a mulher, Deus chamou o homem e falou assim, ó, você vai governar sobre todos os seres, sobre os animais, os peixes. Você vai governar. O que tiver dentro da água você governa, fora da água você governa. Deus deu essa prerrogativa ao homem, você vai governar. Estou te dando essa missão. Então você que é pai, você que é mãe, você governa sobre a tua família. Assuma teu posto. Para de ser alguém irresponsável. Seja responsável. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe você.